geração onde as pessoas elas estão correndo de um lado para o outro, onde as pessoas elas estão tão ocupadas, onde as pessoas elas estão tão atarefadas, onde as pessoas elas estão tão entretidas com tantas coisas, que elas acabaram se esquecendo do Deus que é vivo, do Deus que é santo, do Deus que é todo-poderoso. A santidade perdeu espaço nos púlpitos, nos altares e principalmente no coração das pessoas. Então que nessa noite, através dessa canção, através desta adoração, que através deste louvor você venha se lembrar e você não venha esquecer que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele é santo. Glória a Deus, amados. E ainda que o mundo diga que não, ainda que as pessoas digam: ah, mas não tem nada a ver, para você tem. Aleluias. Para o verdadeiro adorador tem. Glória a Deus, amados. Para aqueles que reconhecem que Deus é santo, tem. Quem reconhece que o Senhor é santo aqui, diga glória a Deus. Você sabe por que você tem que vir para a igreja então? Porque é na igreja, é na casa do Senhor, é na presença dEle, que a gente aprende a ser santo. Quem quer aprender a ser santo aqui, diga glória a Deus. Vamos cantar mais uma vez? Cante. Tu sempre serás santo, santo pra... E o que o povo do Senhor clama? E o teu povo canta, o teu povo clama. E o teu povo canta o quê? Santo, deixa eu ler a letra. Santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Então vamos aplaudir bem forte a esse Deus que é santo. Vamos aplaudir mais forte a Ele nessa noite. Diga glória a Deus. Boa noite, queridos. Eu quero começar, antes de mandar você cumprimentar essa pessoa, antes de você dar aquele aperto de mão, deixa eu dizer uma coisa para você, um recado de Deus, que esta canção acabou trazendo para nós. Cuidado com a sua santidade. Glória a Deus, igreja. Olha aqui para mim. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve. Cuidado com as pessoas com quem você anda, os lugares aonde você vai. Cuidado. Sabe por quê, amados? Porque o nosso Deus, Ele é santo. E se o nosso Deus, Ele é santo, significa que nós, para habitarmos em Sua presença, para estarmos em Sua presença, precisamos santificar a nossa vida a cada dia. Amém, amados? E é por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa vida, com a nossa saúde espiritual. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela: toma cuidado com a tua saúde física, mas com a tua saúde espiritual. Amém? Então agora dá aquele aperto de mão, dá aquele abraço. Se você não conhece essa pessoa, sai do teu lugar. Já cumprimenta aí os teus irmãos, amém? Isso, dá aquele aperto de mão, dá aquele abraço. Pastor, mas eu não conheço essa pessoa. É a oportunidade que você tem para conhecer essa pessoa. Isso, aleluia, glória a Deus. Ô pastor, é para apertar só? Não, é para apertar, é para dar um sorriso também. Não adianta apertar a mão e não dar sorriso, carrancudo não pode. Tem que dar um sorriso, dá um sorriso. Isso, glória a Deus, amém. Aleluia, ó quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Fala para ele: eu preciso de você, meu irmão. Como é bom ter você aqui, eu preciso de você. Graças a Deus.
Todo mundo sorrindo, todo mundo. Quem está feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus nessa noite. Graças a Deus, amém? Já cumprimentou a pessoa do lado, já cumprimentou a pessoa do outro. Agora você vai fazer uma coisa, você vai voltar para o seu lugar. Volte para o seu lugar. Você vai tomar o seu assento e você vai pegar nas suas mãos a palavra de Deus, amém? Agora que você já cumprimentou essa pessoa, você já louvou, você já adorou, eu tenho certeza que Deus já está falando com você poderosamente através dos louvores, através da adoração. Mas Deus tem uma palavra para você, ó. Deixa eu falar uma coisa para você, olhe para cá. Deus nunca vai trazer você na igreja à toa, amém? Seja pelo teu compromisso, por você ser uma ovelha deste rebanho, ou por você ser um trabalhador desta obra, seja por um convite de alguém, ou seja simplesmente pelo teu desejo inusitado. De repente você acordou e disse: hoje eu vou lá naquela igreja do coração, vou lá naquela igreja lá da Estrada do Engenho. Não importa, seja pelo teu compromisso como ovelha, seja pelo teu compromisso como um obreiro, como um coluna, seja simplesmente por uma vontade inexplicável de estar aqui. A verdade é que todas as vezes que Deus te traz à igreja, não importa a maneira pela qual Ele use, Deus Ele te traz com um propósito. E qual é o propósito de você estar aqui, nesta noite, neste lugar? O propósito de ser ministrado por Deus. O propósito dEle falar com você aquilo que você precisa fazer e que talvez você ainda não entendeu. Aquilo que você precisa fazer e talvez você ainda não saiba como. Pastor, eu até sei as coisas que Deus Ele tem falado, eu até sei, né? Essa palavra que o senhor pregou, né? Depois da pregação as pessoas dizem: pastor, eu até sei isso, mas como fazer? Aí você vem na igreja, o Senhor Ele vai te ensinando, Ele vai te ministrando. Quando você está na igreja, você ouve a palavra, e palavra é direção. Você pode repetir isso comigo? Diga: palavra, diga mais alto, diga: palavra é direção. Às vezes as pessoas elas estão prestes a tomar decisões. Às vezes as pessoas elas estão prestes a tomar posicionamentos, tomar atitudes. E elas pedem conselho para todo mundo, né? Pede conselho para o irmão, pede conselho para o pai, pede conselho para o amigo, pede conselho para todo mundo. Mas posso dizer uma coisa para você? O melhor conselho vem de Deus. Amém, amados? A direção mais acertada, a palavra mais refinada, aquilo que tem de melhor para nós vem da parte do Senhor. Por mais que não seja às vezes a nossa vontade. Porque às vezes o que Deus manda a gente fazer, a gente não quer fazer. Às vezes quando a gente pede conselho para Deus, Deus fala com a gente não quer muito seguir aquilo que Deus falou. Porque na maioria das vezes os conselhos de Deus são complicados, né? Mas eu posso dizer uma coisa, eles podem ser complicados, mas sempre serão o melhor para você. Amém? Ainda que de repente a vontade de Deus não seja a tua, mas a vontade de Deus sempre será o melhor para você. Você crê que o que Deus vai falar com você hoje através desta palavra é Deus aconselhando, ministrando, direcionando você? Você crê nisso? Amém? Então abra comigo no primeiro, ou melhor, no segundo livro dos Reis. Abra conosco aí. Segundo livro dos Reis. No capítulo de número 4. Vou pegar o Fabiano hoje. Tem uma canção que eu gosto, mas é das antigas, é da nossa época, acho que você vai saber. É maior, vai. Eu não vou nem te passar nada, eu só vou cantar e você vai seguir, ó. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Viu como é que ele sabe? Fala comigo nessa hora. Por quê? Porque meu coração. Vocês sabem também? O povo sabe, hein? Então vamos cantar juntos. Vamos lá, vai, canta. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora.
meu coração anseia ouvir tua... Agora eu quero ouvir o refrão. Levanta a mãozinha assim, bem alto, canta, ó. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, porque meu coração anseia ouvir. Então, se esse é teu anseio, vamos cantar mais uma vez. Erga a mão e diga: fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, porque meu coração anseio ouvir tua voz. Então vamos lá. 2 Reis capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. A gente já pregou inúmeras mensagens nesse texto, mas o que eu acho bacana na palavra de Deus, o que eu acho tremendo na palavra de Deus, é que por mais que você conheça a história e por mais que você leia os mesmos textos, o Senhor, Ele consegue de um mesmo texto, falar inúmeras coisas e nos dar inúmeras lições e nos dar inúmeros conselhos em cima de uma mesma palavra. E a história dessa mulher é uma história que retrata de uma maneira muito atual aquilo que muitas famílias, aquilo que muitas mulheres, que muitas pessoas vivem hoje. Esse texto, na verdade, ele conta a história de uma mulher que, por conta das suas muitas dívidas, na verdade contraídas pelo seu companheiro, contraídas pelo seu marido, essa mulher estaria agora vivendo numa situação quase desesperadora. Assim como talvez existam pessoas aqui que não por uma dívida, mas talvez por uma dor, por uma decepção, por uma enfermidade. Assim como talvez existam pessoas aqui que por alguma circunstância também estejam vivendo, passando por uma situação desesperadora. Eu não sei como você está aqui hoje. Eu conheço você quando eu olho para o seu rosto e te vejo sorrindo e te vejo cantando, mas eu não consigo enxergar o seu coração, eu não consigo ler os seus sentimentos. Talvez você está aqui hoje, e assim como essa mulher estava desesperada, e a gente vai entender o porquê do desespero dela, talvez você também tenha motivos nesta noite para estar desesperado. Mas Deus tem uma palavra para você, e como você acabou de ouvir, como você acabou de louvar, você disse: Senhor, o meu coração anseia ouvir tua voz. Então eu te digo, fica tranquilo. Fala para essa pessoa que está do teu lado: fica tranquilo, Deus vai falar com você. Amém? Vamos ler mais uma vez aqui. Eu vou ler e eu gostaria que você repetisse após mim esse texto. Vamos lá. E uma mulher, diga bem alto, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Diga: para serem servos. Então estenda a tua mão aqui, estenda a tua mão aqui para frente. Você pode abençoar a minha vida, você pode orar por mim. Abençoa a minha vida nessa noite. Pede ao Senhor para que Ele venha usar esse microfone, para que Ele venha usar a minha boca, para que Ele venha usar as nossas palavras, para falar aquilo que você precisa ouvir, e que você saia daqui carregando, levando com você o presente de Deus, a direção de Deus que Ele tem preparado para nós nesta noite. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, como nós acabamos de louvar, como nós acabamos de pedir através desse louvor, fala conosco agora.
porque o nosso coração anseia. Talvez o coração de muitos necessitam. Talvez o coração de muitos necessitem desesperadamente de uma palavra nesta noite, e precisa ser hoje. Então, em nome de Jesus, fala com essa pessoa poderosamente. Não aquilo que ela quer ou aquilo que ela deseja, mas aquilo que o Senhor tem para falar. Ministra-nos e abençoa-nos poderosamente. É o que nós oramos e te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Vamos aplaudir mais uma vez aquela salva de palmas bem forte, aquela salva de palmas bem bonita para Jesus. Isso! E diga glória, glória a Deus. Amém? Olha para mim. Além da dor, da morte do marido, além do peso de ser uma mulher viúva, numa época em que as coisas não eram tão fáceis, numa época em que as coisas eram dificílimas para as mulheres, porque ser viúva naquela época não era como você ser viúva nos dias de hoje. Nos dias de hoje, viúvas recebem aposentadorias. Nos dias de hoje, de maneira vitalícia, né? Viúvas são amparadas, seja pelo governo, ou seja, né, questão militar. Nos dias de hoje, aquilo que o marido tinha, as posses do marido, elas passam para a esposa. Então, nos dias de hoje, a situação de uma viúva é bem diferente dessa época aqui. E essa mulher, ela estava vivendo numa época em que a situação era dura, era difícil. Então, além da dor da perda e de todo o desespero, e principalmente da vulnerabilidade que essa perda iria trazer para ela, porque, volto a dizer, a perda do marido não era só a perda do marido, era a perda do marido, era a perda da força de trabalho, era a perda do sustento, era a perda do futuro. Então, além da perda desse marido, além da perda de tantas outras coisas, essa mulher também teria que lidar com um problema muito grande, muito grande. Essa mulher agora teria que lidar com um desafio que, humanamente falando, ela não teria talvez a menor condição de superar. Porque, como todos nós sabemos, a história desse marido era uma história de dívidas. O histórico desse marido era um histórico de dívidas. E em vez desse marido deixar uma herança para a mulher, em vez desse marido deixar para essa mulher uma vida de regalos, uma vida de tranquilidade, esse marido vai deixar para essa mulher uma grande dívida, tão grande a ponto dos credores baterem a porta, levarem tudo, limparem a casa daquela mulher, e mesmo levando tudo que ela tinha em casa, ainda assim não era o suficiente para pagar o débito. Imagina você ver a sua televisão, você vê a sua máquina de lavar, a sua geladeira, você vê todos os seus bens conquistados com esforço, com dificuldade, de repente alguém entrar e por conta de uma dívida que você não fez, por conta de um problema que você não criou, as pessoas agora estarem entrando na sua casa e levando tudo, e mesmo levando tudo, deixando a sua casa vazia, aquela dívida não seria sanada. Então olhe a crise financeira que essa mulher já estava enfrentando. Não é que ela iria enfrentar, era uma crise financeira que ela já estava enfrentando. Por quê? Porque se esse marido, depois de morto, se ele está deixando essa dívida, significa o quê? Significa que em vida a coisa já não ia bem. Se com a morte desse marido a dívida era tão grande a ponto dela perder a casa, perder os bens e correr o risco de perder os filhos, era porque mesmo esse homem estando vivo, a coisa já não era boa, a situação já era difícil. Mas apesar de ser difícil, eles ainda estavam resistindo, porque afinal de contas eles tinham um ao outro. Só que agora a coisa mudou, porque além da mulher, além de ser mulher, além de ser viúva, essa mulher estava sozinha. Só que um fator interessante é que além de mulher e além de viúva, essa mulher também era mãe. Essa mulher era mãe. Eu não sou mãe, mas acredito que, convivendo com algumas mães que eu conheço, eu acredito que a coisa mais complicada na vida de uma mulher é tocar no filho dela. Eu não é, pastora Andréia? Eu não é, pastora Bárbara? Mexe com qualquer uma, mas não mexe com o filho. Eu acredito que a coisa mais complicada, mais difícil na vida de uma mulher é tocarem nos seus filhos.
Se tem uma coisa que tem o poder de mexer com uma mulher, é mexerem com o seu filho. E no caso dessa mulher vai ser pior, porque vão mexer nos dois. Porque além dos credores tirarem tudo que essa mulher tinha, eles agora vão dizer, não, agora os seus filhos vão trabalhar para nós até que a dívida seja paga. Então, enquanto a coisa aqui estava no âmbito financeiro, a coisa ainda estava sendo suportável. Só que partiu para o lado maternal, para o lado paternal, para o lado da família. Amém, amados? E agora vão tocar, vão mexer na coisa mais delicada dessa mulher. E é nesse ponto que eu queria conversar com você, é nesse ponto que Deus quer falar conosco. Amado, entenda uma coisa, a zona de conforto, por mais cômoda, ou por mais sedutora que ela pareça ser para algumas pessoas, a zona de conforto não é lugar de transformação. A gente já falou sobre isso várias vezes. Você nunca vai ser transformado na sua vida. A sua mentalidade, o seu entendimento nunca será renovado se você permanecer na sua zona de conforto. Se você permanecer ali onde você sempre esteve. Porque zonas de conforto não são lugares de transformação. Zonas de conforto não trazem mudança. Porém, opa, você pode dar glória a Deus aí? Deu uma falhada. Porém, uma vez para quem deu situações em nossas vidas. Eita, tá falhando. Alô, testando, 1, 2, som. Eu acho que foi teve um relâmpago aí agora. Acho que foi o reverb, né? Mas tá verde. Tá vermelho não. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, dá glória a Deus aí então, vamos continuar. Aleluias, amém? Vamos lá, então para que em Deus situações em nossas vidas sejam mudadas, Deus ele tem que nos tirar da zona de conforto. Diga assim comigo, para que haja mudança, eu preciso sair da zona de conforto. E sabe o que Deus faz para nos tirar da zona de conforto? Deus permite que a gente seja tocado na coisa mais sensível que a gente tem. Às vezes, para nos tirar da zona de conforto, Deus ele toca nas coisas mais sensíveis, mais incômodas das nossas vidas. Na parte mais sensível que temos, nas coisas mais importantes que temos. E para que ele faz isso? Para que da nossa parte haja uma reação. Porque Deus sabe que se ele não tocar ali, você nunca vai fazer nada. Se ele não mexer com as águas, se ele não sacudir o vespeiro, você sempre vai ficar ali, acomodado, sentado e da mesma forma. Então, para que Deus nos motive a nos movimentarmos, a fim de que situações sejam mudadas na nossa vida, muitas das vezes Deus permite sermos tocados naquilo que mais nos dói, para que haja uma reação, para que venhamos dar o primeiro passo. Diga comigo, Deus nos toca para darmos o primeiro passo. E o título dessa mensagem ou dessa conversa é primeiro passo. Porque na vida de muitas pessoas é o que está faltando. Você sabe por que nós não vencemos determinadas situações da nossa vida? Você sabe por que a gente não cresce? Que o nosso entendimento não se renova, como Paulo nos orienta a buscarmos, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você sabe por que muitas pessoas não vivem isso? Porque elas estão presas à zona de conforto. E elas estão presas por quê? Porque elas não dão o primeiro passo. Eu vi uma frase esses dias, e eu até vou postar um vídeo hoje, assim que chegar em casa. Um vídeo que fala sobre isso. E nessa frase dizia o seguinte, que difícil é dar o primeiro passo.
Uma das coisas mais difíceis para quem vive na zona de conforto, seja no casamento, na vida profissional, na vida familiar, a coisa mais difícil para uma pessoa que vive na zona de conforto estagnada é dar o primeiro passo. E quando eu vi essa frase, Deus, Ele ministrou muito o meu coração. Você sabe por que todo primeiro passo, em qualquer coisa, você sabe por que o primeiro passo é sempre tão difícil? É difícil porque todo primeiro passo, ou toda a primeira atitude, é um rompimento entre a segurança e o desconhecido. Por que é tão difícil dar o primeiro passo para o emprego? O primeiro passo na obra? O primeiro passo na vida espiritual? O primeiro passo nos relacionamentos? O primeiro passo na vida? Por que é tão difícil? Porque todo primeiro passo é um rompimento entre a segurança e o desconhecido. Todo primeiro passo é um acesso da zona de conforto para as possibilidades. Diga glória a Deus. Diga comigo, o primeiro passo movimenta a inércia. A vida está parada, nada está acontecendo, está tudo ruim, mas eu continuo ali fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, eu continuo ali na minha. Aí Deus vai lá e toca, no caso dessa mulher, nos filhos. No seu caso, eu não sei. Mas Deus vai lá e toca. E quando Deus mete o dedão e toca, Ele te obriga a fazer alguma coisa. Ele te obriga a tomar uma decisão. Ele te obriga a se mexer, a se movimentar. Ele te obriga a dar o primeiro passo. E o primeiro passo serve como rompimento. Uma vez que a gente movimenta a inércia da nossa vida, uma vez que a gente agita as águas paradas, nós colocamos à prova as impossibilidades. Diga glória a Deus. Porque enquanto você está parado, tudo é impossível. Por que você fica parado? Porque você acha que é impossível. Por que você não dá o primeiro passo no relacionamento? Porque você acha impossível. Por que você não dá o primeiro passo no seu negócio? Porque você acha impossível. Por que você não dá o primeiro passo na vida financeira, na vida profissional? Porque você acha impossível. Mas quando você dá o primeiro passo, você está colocando à prova todas as impossibilidades que foram colocadas diante de você. Porque, amados, entendam uma coisa: o único caminho para fins, o único caminho para términos, para conclusões é o começo. Amém, amados? Você nunca vai concluir um trabalho se primeiro você não começar ele. Você nunca vai ter uma casa terminada se você nunca começar a construir essa casa. Você nunca vai conseguir ter um relacionamento pleno se você não começar a trazer plenitude para ele. Você nunca vai concluir nada e viver nada se você não iniciar. Você nunca vai resolver um problema se você não encará-lo dando o primeiro passo. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Tem gente que está vendo que a coisa vai dar errada. Tem gente que está vendo que o negócio vai dar ruim. Tem gente que está vendo que a coisa não vai ser boa, mas ela não dá o primeiro passo. Ela não fala, ela não age, ela não trabalha, ela não produz, ela não faz. Ela não resolve, ela não encara, ela foge. Amado, e se eu não der o primeiro passo, eu nunca vou viver o último. Eu nunca vou viver, se eu não der o passo do início, eu nunca vou viver conclusões. É por isso que tem tanta gente que começa tanta coisa na vida e nunca termina. Começa cursos e não termina, começa estudos e não termina, começa uma série de situações, começa na academia, nunca termina, começa nisso, começa naquilo e nunca termina nada. Porque são pessoas que não entendem a importância, não entendem o significado de dar o primeiro passo, de sair da inércia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 23,
Você sabe o que o Senhor nos diz? Olha aqui para mim. O Senhor diz para mim, para você nessa noite, recebe essa palavra: tudo é possível, todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Então, para você que está parado na zona de conforto, com medo das impossibilidades, com medo do desconhecido, com medo de começar, de iniciar, de dar o primeiro passo, olha o que o Senhor está dizendo: tudo é possível ao que crê. Aí, semelhantemente a isso, Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele vai nos dizer quase que a mesma coisa. Ele vai dizer assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga glória a Deus aí, amado. Jesus, ele diz que tudo é possível ao que crê. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí eu te pergunto, qual é a mensagem que essas duas palavras estão trazendo para nós? Qual é a informação, a direção, o recado da parte de Deus que esses dois versículos estão passando aqui? De que não há impossíveis para Deus. Olha aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Você que veio em busca de uma direção, de uma palavra, Deus manda dizer para você: não há impossíveis para Deus. O teu problema não é impossível. O teu casamento não é impossível. A tua vida financeira, a tua vida profissional, a tua vida sentimental, a tua saúde, não há. Deus manda dizer: não há impossível para Deus, porque você pode tudo se você crê nele. Diga glória a Deus. Deus essa noite está usando essa palavra e Ele te trouxe aqui para dizer: tudo é possível se você crer. E você pode fazer qualquer coisa naquele que te fortalece, que é Deus. Então vamos entender: tudo é possível ao que crê, e posso todas as coisas naquele que me fortalece, nos dão a ideia clara de quê? De que não existem impossibilidades, não existem limites para aqueles que creem. Então esse papo de que você não pode, amado, pelo amor de Deus. Esse papo de que, não, isso não é para você, não é para o teu bico. Quem já ouviu isso aqui? Levanta a mão. Isso não é para o teu bico, não. Não é para o bico de quem não tem o Deus que eu tenho. Posso ouvir glória a Deus aí? Não é para o bico de quem não tem o Deus que eu tenho. Não é para o bico de quem não serve o Deus que eu sirvo. Mas o Deus que eu tenho e o Deus que eu sirvo, Ele diz para mim que eu posso todas as coisas nele, e que tudo é possível se nele eu crer. Só que o problema é que apesar da palavra garantir que a gente pode, quem crê que você pode aí? Diga glória a Deus. Você pode, amado. Amém. Você pode morar naquela casa. Você pode conseguir aquele carro. Você pode conquistar aquela cura. Glória a Deus, amado. Você pode. Amado, você pode passar naquele concurso. Você pode mudar de vida. Você pode, ninguém está dando glória a Deus, eu estou só mandando aqui, eu estou só mandando. Você pode ser feliz, você pode ser uma bênção, você pode todas as coisas, você pode. E por que você pode? Porque a palavra nos garante que nós podemos. Só que olha o problema: apesar da palavra garantir que nós podemos, o diabo, sempre ele, muitas das vezes, se aproveitando dos nossos traumas, das nossas experiências traumáticas, se aproveitando das nossas defesas inconscientes, porque às vezes você não quer duvidar, às vezes você não quer dar para trás, mas é que você já foi tão machucado, você já foi tão ferido, que é quase que uma defesa inconsciente. Quando algo novo aparece, você de cara já diz não. Você nem viu, você nem olhou, você nem foi, você nem sabe qual. Está igual Davi, amados. Davi, você quer comer mingau? Não, não gosto, mas nunca comeu mingau. Davi, você quer comer isso aqui? Não, pai, eu não gosto, mas nunca comeu. Já é uma defesa inconsciente.
Ele nunca experimentou, não sabe nem como é, mas ele já diz não. E muitas das vezes o diabo se aproveita disso, por causa dos nossos traumas, das nossas defesas inconscientes, por causa dos nossos medos. Mesmo Deus dizendo que a gente pode, a gente acaba acreditando que não pode. Mesmo Deus garantindo, dizendo vai que eu estou contigo, a gente acaba achando não, mas mesmo com Deus não vai dar. Você já se pegou nessa situação? Ah, pastor, eu acho que eu sirvo a Deus, mas mesmo com Deus não dá, né? Eu lembro dos espias, né? Que foram mandados por Deus para espiar a terra. E eles disseram, quando voltaram, olha, a terra é boa, mana, leite e mel, está aqui o fruto. A terra é uma bênção, mas ela não é para o nosso bico, ela não é para nós. Porque os homens que nós vimos naquela terra são homens grandes, são gigantes. E nós, aos seus olhos e aos nossos próprios olhos, somos como gafanhotos. Olha o que o diabo faz. Olha o que o diabo faz na vida de uma pessoa. É o diabo que fala para você que não dá. É o diabo que fala para você que você não pode. Porque você não estudou, porque você não fez, porque você não conseguiu, porque você não fez antes. Você não fez antes, você não conseguiu antes. Mas se você agora está em Deus, se você crê, se você seguir a direção, Deus vai te dar a vitória. Amém, amados? Mas é o diabo que fala que você não consegue. E uma vez que a gente acredita nas mentiras do diabo, o que acontece? Por que ele faz tudo isso? Por que ele tenta contrariar a palavra que nos diz que podemos com a impossibilidade? Para a gente paralisar, para a gente aceitar a zona de conforto, para a gente não dar aquele passo que pode mudar a nossa vida. Quantas pessoas estão paralisadas na vida? Pessoas que não sonham mais, que não buscam mais, desiludidas na vida, desiludidas com a vida financeira, com a vida profissional, desiludidas, paralisadas por acreditarem em mentiras. Às vezes, amado, de tanta pessoa ouvir que é impossível ser feliz, e eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muitas pessoas ao longo da minha vida dizer, pastor, esse negócio de felicidade, ser feliz é impossível. É impossível ser feliz. E às vezes a gente vai ouvindo tanto isso, que a felicidade não existe, que é impossível ser feliz, que a felicidade é utopia. E aí o que acontece? A pessoa acaba absorvendo aquilo. E ela acaba fazendo daquela mentira a sua verdade. Ela acaba fazendo daquela mentira a sua condição de vida. E quando você faz de uma mentira a sua condição de vida, sabe o que acontece? Você desiste de tentar. Porque você diz, para que eu vou tentar se não vai dar certo? Para que eu vou fazer se vai dar errado? Por que eu vou me arriscar, sendo que aqui não está tão bom, mas pelo menos eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Amado, às vezes o diabo ele condiciona tanto a pessoa a acreditar que ela não pode. Às vezes o diabo condiciona tanto a gente a acreditar que nada do que a gente fizer vai trazer felicidade, que a gente nem tenta, a gente nem começa, pelo contrário, a gente se conforma, a gente se acomoda, a gente estagna. Só que escuta uma coisa, olha para mim. Uma vez que nós, através de uma palavra como essa que você está ouvindo, quem aqui está ouvindo a palavra, diga glória a Deus. Pois é. Uma vez que a gente, através de uma palavra como essa, uma vez que a gente consegue crer, não, peraí, eu vou acreditar nisso que o pastor está ouvindo. Uma vez que a gente começa a ouvir e crer, e crendo, uma vez que a gente dá o primeiro passo, não, peraí, deixa eu dar com a perna direita. Glória a Deus. Uma vez que a gente dá o primeiro passo, meu irmão, a gente dá acesso, a gente sai da insegurança e a gente começa a caminhar nas possibilidades. Diga glória a Deus. Conforme você vai andando, as
possibilidades, elas começam a aparecer. Conforme você vai dando o primeiro passo, aquilo que parecia impossível começa a se movimentar. O primeiro passo movimenta aquilo que estava acomodado. O primeiro passo tem o poder de tirar da inércia você do conformismo. E nesta noite, você sabe por que Deus ele te trouxe aqui, meu querido? Para dizer a você aquilo que a gente tem dito desde o final do ano passado. 2026 é tempo de romper. 2026 é tempo de romper. Mas entenda uma coisa: é preciso dar o primeiro passo. Posso ouvir um glória a Deus? 2026 é tempo de romper no casamento, mas você tem que dar o primeiro passo. 2026 é tempo de romper na tua saúde, é tempo de romper na tua vida profissional, nos teus negócios, na tua vida financeira. Mas tem que dar o primeiro passo. Essa mulher, como nós falamos, essa mãe, ela estava diante de quê? De uma impossibilidade. Porque ela tinha uma dívida que não tinha como pagar. Ela não tinha marido, ela não tinha trabalho, ela não tinha pensão, ela não tinha renda, ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada. E tanto não tinham, que agora eles estão querendo levar os filhos dela. Qual era a intenção do diabo com isso, gente? Qual é a intenção do diabo em nos ameaçar com aquilo que a gente mais teme? Porque geralmente o diabo ele ameaça a gente com o quê? Não é com qualquer coisa, é com aquilo que a gente tem medo. O que eu receava me aconteceu. O que eu mais temia me aconteceu. Pois é, qual é a intenção do diabo em nos ameaçar aonde nós somos mais sensíveis? É nos amedrontar. Quando o diabo ele se levanta contra a tua vida, te ameaçando naquilo que você é mais sensível, ele quer descredibilizar Deus na nossa vida. Ele quer alegorizar, ou seja, ele quer pintar uma mentira, para a gente olhar para essa mentira e nos convencermos de que olhando para essa mentira, ela é a minha verdade. Mas a minha vida, ela não é pautada em mentira. A minha vida, ela está alicerçada na verdade. E a verdade, meu querido, mais do que letras escritas, a verdade é uma pessoa. E esta pessoa tem um nome. E o nome desta pessoa que se chama verdade é Jesus Cristo. Ele te diz essa noite: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se você estiver em mim, meu filho, você é mais do que vencedor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor aí, meu querido. Aleluias! A nossa vida é dirigida pela verdade. Meu irmão, talvez você está aqui hoje, e talvez assim como estava acontecendo com essa mulher, assim como estava acontecendo com ela, talvez o diabo tenha pintado e colocado diante de você um cenário convincente. Pastor, ó, ele é bom nisso, hein? Porque eu estou olhando, quando eu olho para o meu casamento, rapaz, eu não vejo outra alternativa. Se ele está tentando me assustar, ele está conseguindo. Talvez você está aqui assim. Talvez você está aqui, meu querido, e quando você olha para a tua saúde, quando você olha para a tua vida financeira, você diz: pastor, se ele está querendo só me amedrontar, ele está conseguindo, porque a coisa está feia. Pois é. Talvez o diabo ele tenha colocado uma tela diante de você. E através dessa tela ele quer convencer você de que você não pode, de que você não vai. A ponto de você olhar para a situação e mesmo servindo a Deus, você achar que não tem jeito. Só que a palavra, dentro dessa conversa que a gente está tendo hoje, a palavra que Deus está trazendo para você, para mim e para cada um de nós, são as palavras de Jesus e as palavras de Pedro. Olhe para mim. Quando o diabo disser que você não pode, diga para ele: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Quando o diabo disser para você, não, isso não é possível porque você não tem isso, você não vai conseguir isso porque você não tem aquilo, diga para ele, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo é possível se eu crer. Se eu crer, eu verei a glória de Deus. E nesta noite o Senhor está dizendo, creia, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus na tua vida. Aplauda bem forte ao teu Senhor. Pastor, mas como é que você pode estar tão certo disso? Como você pode estar tão certo disso? Pela palavra. Porque essa mulher vai poder, diga glória a Deus, mesmo sem dinheiro, mesmo sem marido, mesmo sem emprego, mesmo sem pensão, mesmo sem nada, essa mulher vai conseguir. E ninguém aqui é pior do que ela, ninguém aqui é melhor do que ela, somos tanto quanto ela. E se ela conseguiu em condições tão mínimas, se ela conseguiu diante de tamanha impossibilidade e dificuldades, você acha que Deus não vai fazer por você? Como Jesus ele disse em Mateus 6, se o Pai cuida do lírio, que hoje está vivo e amanhã é lançado no fogo, se Deus cuida dos pássaros e os alimenta e os sustenta e não falta nada, você acha que Deus vai deixar faltar para você, meu irmão? Imagem e semelhança dele. Glória a Deus, amado. Ô irmão, olha aqui para mim. Ô Olga, tu é princesa, minha filha. Você pode dar glória a Deus aí, mano? Amém? Ô Noêmia, tu é princesa. Você pode dar glória a Deus aí? Você não é um lírio do campo não, que hoje existe, amanhã morre não, amados. Você é príncipe, você é filho de Deus. Deus está contigo. Eis que estou convosco todos os dias, todos os momentos, em todas as situações, até a consumação dos séculos. Amados, se esta mulher pôde, você sabe o que essa mulher vai fazer? Ela vai pagar toda a dívida. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Ela vai pagar toda a dívida. Ela vai restaurar a sua vida. Ela não vai perder os filhos. E Deus ainda vai dar sustento para ela na sua velhice. Coisa linda, né? Glória a Deus, amados. Só que qual foi o segredo? Veio do nada? Ela ficou lá na zona de conforto, chorando da vida, reclamando, esperando. Sim ou não, igreja? Sabe qual foi o segredo dela? Ela deu o primeiro passo. No pior momento da vida dela, ela não vai se desesperar. Primeira coisa, não se desespere. Dá uma cutucada nesse irmão aí. Fala para ele, irmão, não se desespere. Você tem que dar o primeiro passo, mas não desespera. Amém? Primeira coisa, ela não se desesperou. Ela não reclamou com ninguém. Você acha que ela saiu reclamando? Olha aqui para mim. Você acha que ela saiu reclamando? Ah, mas se Deus é Deus, por que meu marido morreu? Olha a situação que eu estou agora. Puxa vida, será que Deus não sabia que se meu marido morresse eu ia ficar mal? Será que Deus não sabia que eu não estudei, que eu não fiz, que eu não aconteci? Olha agora a minha situação. Você acha? Ela não reclamou. Ela não reclamou. Ela não se desesperou. Ela não murmurou. Então a primeira coisa importante, amado, para de abrir a tua boca para ficar murmurando, reclamando da vida e dizendo, mas se Deus tivesse feito assim, se isso tivesse sido assado, para. Ela não fez nada disso. Sabe o que ela fez? Ela clamou a Eliseu. Não foi isso que a gente viu? 2 Reis capítulo 4, versículo 1. Já estamos finalizando, olha aí. Repita comigo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu. Repete mais alto, clamou a Eliseu. Um pouco mais alto, diga, clamou a Eliseu. Pastor, mas o senhor está exaltando o homem? Não, não estou exaltando o homem.
Eu estou exaltando o significado daquilo que essa mulher fez. Porque se você for na Bíblia, você vai descobrir que o nome Eliseu significa Deus é a salvação. Então, quando essa mulher clamou a Eliseu, ela estava clamando, na verdade, ao Deus da sua salvação. Você pode levantar a tua mão e abrir a tua boca e adorar e glorificar e clamar ao Deus da sua salvação, porque Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. Então abre a tua boca e clame a Ele. Aleluias, clama a mim, diz em Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei. Se eu clamar, eu posso clamar. Aí ó, posso clamar, eu acredito que eu não vou. Coisa linda, Jesus do céu. Eu posso clamar, já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo. Sim, sim, eu posso clamar. Vem. Mas sabe quando Ele vem ajudar? Quando é que Ele vem ajudar? Quando você dá o primeiro passo. Para a gente finalizar, Tiago capítulo 4, versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Posso ouvir um glória a Deus aí? Enquanto o meu primeiro passo, escute aqui, enquanto o meu primeiro passo não me levar em direção ao Senhor, enquanto o meu primeiro passo, uma vez que eu entendo que preciso crer, uma vez que eu entendo que preciso sair da minha zona de conforto, que eu preciso fazer alguma coisa, uma vez que Deus me toca lá aonde eu sou sensível e eu digo, não, peraí, eu tenho que reagir. Se esse passo não me levar em direção a Deus, se esse passo não me levar em direção aos pés dEle, nada vai acontecer. O problema é que a gente se revolta com as situações que vivemos e dizemos, não, chega, acabou, agora eu vou mudar minha vida, pá! Só que em vez de você buscar Deus, você vai, não, agora eu vou trabalhar mais. Para Deus, não estou com trabalho não. Não, agora chega, agora acabou, agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. Destruiu tudo. O meu primeiro passo tem que ser em direção a Deus, porque Deus é a minha salvação. Você crê que Deus é a tua salvação? Você crê que Deus é a salvação da sua família? Você crê que Deus é a salvação da tua saúde, da tua vida financeira, da tua vida familiar? Você crê que Deus é a solução e a salvação para tudo aquilo que está morto, quebrado e caído na sua vida? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então a igreja vai se colocar de pé agora, e de pé você vai clamar, e de pé você vai abrir a tua boca e fazer como essa mulher, e de pé você vai levantar as suas mãos e vai dizer glória, 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 glória a Deus aí no seu lugar. Você pode dar glória a Deus aí, meu querido? Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão e adore, diga comigo: Mestre, o vento balançou.